E aí galera, bem-vindos. Agora um bônus para você que está aqui na segunda semana do Desafio 12 Semanas. Fiz o conteúdo falando de sistemas, falei de marketing pessoal. Eu queria falei no finalzinho do conteúdo eu falei sobre como impactar bem as pessoas. E aí veio uma ideia importante, uma coisa que eu preciso colocar, que é sobre a sua história. Então assim, gente, eu sou psicólogo, né? A gente conhece bastante pessoas, né, que também são psicólogos e que estão aí trabalhando, e a gente sabe que as histórias elas conectam com as pessoas. Então minha grande dica aqui para dar continuidade até um conteúdo que eu fiz falando do marketing pessoal, dos sistemas, é que você aprenda e treine cada vez mais contar as suas histórias. Eu não estou falando para você virar um contador de histórias, estou falando para você sair por aí, blá blá blá, contando história, inventando história, principalmente inventar história, né? Não estou falando disso, né? Não se confundam, né? Mas eu estou dizendo assim, é importante a gente saber contar a história, contar pequenas histórias, né? Então assim, é sempre melhor quando você está ouvindo alguém e esse alguém está dando um exemplo de uma outra pessoa, puxando a história dessa outra pessoa. Muitas vezes todas as vezes que a gente conta uma história, a gente normalmente sempre conecta emocionalmente, né? Então, por exemplo, eu estou dando essa dica para vocês contarem histórias, não só por causa da minha experiência, da experiência de outras pessoas no mercado imobiliário, mas principalmente porque eu conheço o Érico Rocha, que é um mentor do marketing digital. E aí ele explica isso muito claro, né? Sobre quando você está... É como você imaginar um filme, né? Você assiste um filme de cinema, tem sempre uma história sendo contada, tem um enredo, tem um passo a passo, e isso faz você conectar mais as suas emoções e ajuda demais ao cliente dar uma atenção para você, ele se conectar com o que você está falando, prestar atenção e saber que aquela vivência, aquilo que você está falando para ele fazer, alguém também já fez. Então, para quem é corretor e já tem uma experiência no mercado, é muito simples você chegar com um cliente hoje que está vendendo uma casa de 1 milhão, por exemplo, e você falar para ele, eu já tive uma cliente que foi a Mara, foi a Márcia, foi o José, né? E eles também tinham uma casa de 1 milhão como a sua, né? E aí na hora que eles venderam essa casa, eles passaram por algumas dificuldades sobre o que eles iam fazer depois com o dinheiro, porque eles queriam vender, mas não tinham pensado sobre o que eles iam fazer, onde eles iam investir. Então assim, dei um exemplo aqui agora, mas eu falo, o corretor, ele está munido de histórias, ele vive todos os dias, né? E todos os dias acontece muita coisa. Então você vai vender a casa para o senhor naquela rua determinada do seu zoneamento. Então você está lá com o seu cliente, com o Márcio, e você vai mostrar uma casa para ele. Você fala, pô Márcio, bem legal que eu faço um trabalho nessa rua e ali na esquina tem o Marcelo, e o Marcelo me contou uma história dele, que nós teve uma vez, cara, que ele foi viajar e ele esqueceu o carro dele na rua, aberto, com a chave dentro do carro. E ele ficou viajando uma semana. E ele nem lembrou disso. E quando ele voltou, o carro estava lá. E ele ficou super feliz porque ele falou, caramba, né, queira ou não, sem querer, ele testou a segurança daquele local. Então assim, é uma forma às vezes de você mostrar para o cliente que está vendo imóvel naquela rua, que aquela é uma rua segura, e você está contando uma história, dando um nome, né, para uma pessoa que viveu essa história, que é o Marcelo ali da esquina. Então esse cara automaticamente ele entende a autenticidade dessa história, né? Isso valida para ele algumas coisas, e ele sabe que se ele quiser encontrar o Marcelo e perguntar se essa história que você contou é verdade, o Marcelo está ali, né? Então esse movimento de contar a história é uma coisa muito importante, mas por favor, não confundam contar a história com virar um cara que fica contando lenda. Entendeu? Virar um cara que fica contando mito, entendeu? A gente não está aqui para nada disso, né? A gente está aqui para falar de coisas que conectam com as pessoas. Então, normalmente, a sua própria história, a sua trajetória, né, como profissional nessa área, né, uma vez que você saiba também não ficar falando só de você, da sua história e blá blá blá, porque tem uma hora que as pessoas elas estão interessadas no objetivo delas e não só em saber da sua história e tudo mais, mas na medida certa, né, que você consiga colocar algumas etapas, alguns acontecimentos e você explique como foi que você trabalhou para arrumar aquilo, né, para sair daquele local, essas histórias elas agregam valor no seu negócio no dia a dia. Então a dica desse conteúdo bônus né? Conte as suas histórias, pequenas, médias ou grandes, seja sensato, né?
pense sobre elas, né? Saiba o que das histórias é importante. Então, né, eu falo assim, eu já fiz algumas viagens para fora do país e normalmente você está numa roda de amigos, você acaba contando aquela experiência e tipo, o engraçado é que você não fica contando a experiência inteira, né? Normalmente você acaba falando daquilo que interessa para aquela mesa de amigo, para aquele local que você está. Então é isso que eu estou falando, tem que ter o semancol, tem que ter o senso, né? As pessoas não estão ali para escutar, quando eu viajei para Nova York, eu entrei no avião, aí tal, para depois contar, né? Então não, você vai contar aquilo lá que é interessante da história, né? Então saiba ser atrativo, saiba se tornar interessante para as pessoas, beleza? É isso, tamo conectado.